No mistério de hoje nós vamos falar sobre o arco celeste, aquele que nós costumamos muitas vezes erroneamente chamar de arco-íris. A história desse arco começa lá em Gênesis, quando após o dilúvio, Noé viu esse arco colorido vindo dos céus à terra e Deus falou para Noé: "Este é um sinal da nossa aliança, que eu não mais destruirei o povo com um dilúvio como este." Então, todas as vezes que nós vemos esse arco, nós cristãos, nós de origem cristã, ou aqueles que já ouviram essa história, lembramos de que Deus fez uma aliança conosco. Agora, esse arco ele tem muitas histórias. Uma delas é a questão grega. A mitologia grega diz que existia uma mensageira, uma deusa mensageira de Deus, de Zeus aos homens. E essa deusa chamada Íris, todas as vezes que vinha à Terra trazer as mensagens, de acordo com a cultura grega, a mitologia pagã, ela deixava um rastro nos céus das suas saias coloridas, e esse rastro nos céus, de acordo com os antigos gregos, seria o arco-íris. Então, por isso denominou-se arco-íris, porque seria o arco de íris. Quando muitas vezes nós cristãos falamos, olha o arco-íris, nós estamos inconscientemente tirando a glória de Deus e dando glória a uma deusa grega, uma deusa da mitologia grega. O diabo, ele sabe que o poder da aliança para Deus é um poder muito grande, porque Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa. E o que ele fala, ele cumpre. Então, o diabo tenta profanar a aliança. Por isso que o arco-íris ele está sempre acompanhado de lendas pagãs, de lendas banais. Aquela antiga história de que na outra ponta do arco-íris existe um pote de ouro e quem chegar lá vai conquistar. Então sempre esses misticismos, eles vão acompanhando a história do arco de Deus. Você vai ver que, por exemplo, esse movimento gays, lésbicas e simpatizantes, o GLBT, que nós devemos, é claro, respeitar, mas não somos obrigados a concordar. Isso é uma questão bem diferente. Respeitamos, amamos e honramos os homossexuais, assim como nós gostaríamos muito que eles nos respeitem e nos amem. No entanto, nós não concordamos, assim como eles não concordam conosco, é natural. Agora, curiosamente, o símbolo do movimento gay é o arco-íris, ou o arco da aliança. Esse que nós devemos chamar de o arco de Deus. Isso é apenas uma questão curiosa. Então, todas as vezes que nós olhamos para aquele arco, por tanta insistência do marketing, da propaganda, a primeira coisa que nós lembramos quando olhamos para um arco hoje é o movimento gay. Mas nós temos que lembrar, quando olhamos para o arco celeste, que ele é o símbolo do poder de Deus, da aliança de Deus. Esse símbolo é muito lindo, porque ele tem duas simbologias. A primeira, nós só olhamos a metade do arco. O arco é redondo. A outra metade fica escondida, porque é uma aliança redonda. Então nós olhamos a metade da aliança e significa que existe muito da aliança de Deus para revelar para nós ainda. Conforme Deus vai revelando a aliança, os milagres dele vão acontecendo. E também, lembrando daquele arco, do arco e flecha, nós vemos o arco apontado para cima, na verdade, porque nós somos flecha. E um dia seremos lançados ao céu, em um lindo arrebatamento, aqueles que creem na aliança da promessa de Cristo que viria para nos buscar. Isso é muito bonito, não é? O arco, ele é muito mais do que um símbolo, ele existe no mundo espiritual. Se você olhar com atenção o livro do profeta Ezequiel, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 10 do profeta Ezequiel, quando ele tem a visão dos querubins, desses seres extraordinários que carregam em seus ombros a glória de Deus, carregam em seus ombros o trono de Deus, Ezequiel também fala que ele viu um arco, aliás, ele viu uma luz com várias cores que rodeavam o trono de Deus. Essa luz cheia de cores que rodeava o trono de Deus, diz o profeta Ezequiel nesse texto, que é semelhante àquele arco que Deus colocou na terra para falar de sua aliança. Então, na verdade, quando Deus foi lá fazer a aliança com Noé, Deus olhou algo ao redor do seu trono e pensou, eu preciso simbolizar a minha aliança para os homens. E Deus fez algo muito bonito. Deus pegou algo que tinha ao redor do trono dele, ele pegou aquele poder, aquele arco e colocou na terra. Todas as vezes que nós vemos o arco, nós não estamos vendo apenas um reflexo, nós estamos vendo um pedaço do céu.
um objeto espiritual que fica ao redor do trono, um símbolo da aliança. Sempre que você fizer uma aliança com alguém, dê um presente, dê um símbolo, dê um objeto. Essa troca de presentes gera o comprometimento no mundo espiritual. E da mesma maneira, Deus fez assim conosco, colocando o arco na terra, ok? Este é o mistério do arco celeste. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e eu peço para você seguir o nosso canal. Todos os dias tem um mistério novo e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu te abençoo no nome de Yeshua, de Jesus o Cristo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.